versículo de número 3. Jeremias 31, versículo de número 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Queridos, esse versículo de número 3, ele é maravilhoso. Fala daquilo que é o sentimento de Deus para com as nossas vidas. Deus, ele nos ama. Você sabia disso? Amém. Você sabia que foi Deus que nos atraiu para Ele? Que nós estávamos assim tão distantes, tão longe, e aí Ele olhou para nós e falou assim: eu vou amar eu vou amar aquela figurinha ali tão diferente. E Ele nos amou. Ele te amou. Você sabe por que você está numa reunião como essa, nessa noite? Porque você é amado do Pai. Você sabia que enquanto eu estava ali orando e cantando louvores, eu fiquei assim lembrando da igreja que é chamada de igreja perseguida. Você sabia que nesse momento existe um povo na terra que amaria, que daria tudo para poder estar num ambiente como esse? Não é porque é um ambiente bonito ou porque é luxuoso, não. Muito pelo contrário, eles dariam tudo porque eles queriam ouvir uma palavra de esperança. Queriam ouvir uma palavra de amor, queriam ouvir uma palavra que poderia mudar as suas vidas, e não podem estar, porque eles não têm essa possibilidade, ou porque o seu país os persegue. Eu não sei se os irmãos sabem, existem países que são completamente fechados ao Evangelho, proíbem a pregação do Evangelho, proíbem falar de Jesus, proíbem o uso da Bíblia, proíbem o uso do culto, proíbem a liberdade de expressão religiosa, e são proibidos, e são fechados. E se alguém disser que é cristão, se alguém disser que serve a Deus, eles podem ser mesmo até exterminados. E aí eu fico olhando para o nosso lado, porque eu acho que nós nos acomodamos, nós ficamos muito tranquilos, né? Os cultos não ganham mais aquelas expressões magníficas de adoração, porque afinal de contas nós não vivemos nessa realidade, não estamos debaixo dessa crise, não temos esse problema, não temos essa questão de perseguição religiosa, logo nosso coração está tão em paz. Mas existem milhares de pessoas que não têm esse privilégio. E eu sinto que nós somos privilegiados, queridos, porque é Deus que nos atrai para Ele. É Deus que te atraiu, é Deus que quis revelar para você uma palavra de graça e uma palavra de esperança. E eu penso nisso de uma forma muito linda, por quê? Porque se não fui eu que busquei primeiro, e se foi Ele que me buscou, eu devo dar tudo da minha vida para Ele. Se foi Ele que revelou para mim, então eu preciso entregar tudo para Ele. Se Ele está te chamando, você tem que dizer assim, olha, igual Isaías: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim a tua vontade. Você sabia que Deus tem uma vontade sobre a tua vida? E dentre tantas vontades que Deus tem sobre a sua vida, Ele te chama para você ser fiel. Ele chama para você ser fiel no amor, no compromisso. Ele chama você para ser fiel no discipulado, no ensino. Ele chama você para ser fiel na sua vida financeira, na sua vida econômica. E o interessante é que tudo que Deus chama para que sejamos fiéis, Ele chama para o nosso próprio bem-estar. Eu fico pensando, quando um pai repreende um filho, pense aí comigo, quando você, pai, repreende o seu filho, quando você exorta e disciplina o seu filho, você faz isso porque você não ama seu filho. Você faz isso porque você detesta seu filho. Você que, pai, tem o costume de vez em quando de dar umas palmadinhas lá, você faz isso por quê? Porque, eu odeio, eu detesto meu filho, por isso eu disciplino meu filho. Não, é muito pelo contrário. O pai, a mãe disciplinam o filho porque ama o filho, porque quer levar o filho para caminhos melhores.
E aí eu fico pensando o seguinte: e a vontade de Deus para nós? Tem hora, irmãos, que eu fico pensando assim, que irmãos brigam com a vontade de Deus. Deus fala algo, não quero saber daquilo que Deus tem para a minha vida. Por que você não quer saber? Porque o que Deus tem para a tua vida é o melhor. O que Deus tem para a tua vida é o melhor dessa terra. Não é o pior, não é o mais ou menos, não é o daqui a pouco, não. É o melhor, o melhor. Então se sujeita ao melhor de Deus. E uma das formas de você aprender isso é cumprindo aquilo que está escrito. E um desses detalhes é você sendo fiel a Deus no seu dízimo, sendo fiel a Deus na sua oferta, sendo fiel a Deus no seu compromisso de dar, porque mostra o seu desapego e a sua confiança. Amém? Você que veio preparado para ofertar nessa noite, você que veio preparado para dizimar, vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Queria chamar o Ministério de Louvor. Aleluia. E nós vamos cantar depois, e nós vamos semear com alegria, irmãos, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Ele ama quem dá com alegria. E vamos semear na casa do Pai. E é tão bom quando nós fazemos isso. Mesmo que você não vai dizimar nem ofertar, fique também de pé e vamos orar. Vamos consagrar as nossas vidas, as nossas finanças ao Senhor, no nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui diante de uma palavra tão rica, que é que o Senhor nos atraiu pelo Senhor. O Senhor nos amou. E Pai, como é que nós retribuímos esse amor? Nós falamos obrigado, nós te louvamos, nós te adoramos. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor me salvou. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor perdoou os meus pecados. E diz a palavra: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Somos livres, ó Deus. E queremos retribuir, ó Deus, ó Pai, aquilo que o Senhor fez por nós em todas as áreas, inclusive a nossa área material. Porque nós sabemos que também através da Tua palavra diz que se formos fiéis, o Senhor também vai continuar nos fortalecendo e abençoando a nossa vida financeira. Por isso nós fazemos isso como ato de fé, como ato de gratidão, como ato de dar glórias ao Senhor. Ó Deus, nós queremos ofertar na Tua casa, para que haja mantimento na Tua casa, mas que também faça cumprido, ó Deus, o nosso louvor a Ti, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Eu quero dar um aviso: os irmãos que não puderam estar conosco no último domingo, capítulo de número 22. Foi me lembrado aqui que as crianças também têm o seu culto, né? A continuação do seu culto, numa linguagem pertinente a elas. Então as crianças vêm aqui à frente. Pastor Cleuton, ore pelas crianças em nome de Jesus. Está gravando? Santo Deus, Tu és bom, para a Tua glória para sempre dura. Te louvamos, ó Deus, por essas crianças, te pedimos que elas sejam usadas por Ti neste culto. Dá sabedoria à Tua serva, que estará ministrando ao coração delas. Permita, ó Deus, que seja uma mensagem que vai ensiná-las a caminhar contigo e atrair aquelas que Tu tens chamado.
Abençoa-os em nome de Jesus. Amém. Guarda nós que vamos ficar aqui. Fala conosco, Pai. Também somos crianças do Senhor. Que a gente glorifique o Teu nome aqui e aprenda também a crescer contigo. Em Cristo é que te oramos. Amém. Glória a Deus. Gostei da parte das crianças. Estou me sentindo novo. Aleluia. Que pena que nem todos podem dizer o mesmo. Nada contigo, irmão. Obrigado. Aleluia. Lucas capítulo 22, versículo de número 39. Hoje nós damos sequência à nossa campanha, depois os irmãos vão providenciar para colocar a mesa para onde nós vamos colocar os nossos pertences, para estarmos fazendo aquele ato de fé no final da iniciação da mensagem, e cremos que o Senhor ainda tem muitas coisas a desvendar e a trabalhar nos nossos corações. Nós sabemos que a nossa vida cristã é um processo, e nós nunca chegamos num estágio onde nós dizemos o seguinte: não, agora eu cheguei. Não, nós estamos sempre aprendendo, sempre desenvolvendo, nós sempre estamos escalando essa escada de transformações da nossa vida, e é isso que o Senhor quer para nós, até que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Lucas 22, versículo 39, se você quiser acompanhar no telão ou na sua Bíblia, eu vou ler aqui, e diz assim: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se para a oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Sei que nós já estamos tudo orado aqui, mas eu não consigo começar a pregar sem fazer uma oraçãozinha. Mais uma vez, feche os seus olhos. Pai, eu quero te pedir a tua unção, a capacitação do Senhor, e que a palavra de Deus venha cortar, Senhor, tanto minha alma quanto a vida dos irmãos nesta noite, no nome de Jesus. Que o teu poder opere sobre nós, e que o Senhor ministre aquilo que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas. Amém, queridos? Amém. Esse texto que estarei ministrando, que nós estamos lendo, fez parte da minha devocional dessa semana. Eu saí daqui um dia, depois da oração das 10 da noite, cheguei em casa e coloquei as crianças lá para dormir, e depois fui para o meu cantinho de oração e fui clamar a Deus, e falei: Deus, fala comigo, me dê uma palavra, me dê uma renovação, me dê algo novo dos céus. E o Senhor me fez lembrar desse texto. Eu abri essa mensagem e comecei a ler, mas eu não li isso para preparar a mensagem, eu li isso para a minha vida, para a minha história, e eu li isso para alimentar a minha alma, e fui profundamente alimentado, e gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Queria trabalhar isso com vocês nesta noite, ou seja, dar um pouquinho daquilo que o Senhor me encheu, daquilo que o Senhor me deu. E eu quero que você entenda esse texto de uma profundidade, não apenas como uma leitura histórica, mas como algo que Deus tem para nos ensinar na nossa caminhada, na nossa vida cristã. Esse texto, eu divido ele em duas histórias. Nós aqui temos alguns personagens, os textos correlatos, ou seja, os textos de Mateus, os textos de Marcos, que também contam o mesmo histórico, nos dá mais informações históricas sobre o que estava acontecendo ali.
fala que Jesus ele foi orar, ele foi com 3 pessoas, né? Fala que ele foi com os 3 discípulos mais próximos dele, que os irmãos sabem quem é, que é Mateus, Marcos, Lucas, não é? Não é? Os irmãos estão bem afiados aí na Bíblia e sabem disso. Antes que você se perca, não era, né? Era quem? Pedro, Tiago e João no barquinho. Ah, não, essa é outra história. Nem no Mar da Galileia. Essa é a história do Pedro, Tiago e João e Jesus no monte do Getsemane. Amém. Essa é a história. O texto de Mateus ele narra que esses 3 personagens estão juntos como eles eram os mais próximos de Jesus. Fala de uma agonia fantástica, ou melhor, tristíssima, né, de Jesus, e ao ponto de que o seu suor transforma-se em gotas de sangue, e aí se dividem alguns estudiosos dizendo que isso é apenas uma expressão, e outros dizem não, isso foi uma agonia, um estresse tão grande que provocou em Jesus assim algo de tanto estresse que pequenos vasos sanguíneos, microvasos sanguíneos misturaram com as gotículas do seu suor, e então ele transpirava sangue. Enfim, o que eu quero deixar é que o texto está dizendo de momentos cruciais, fala de momentos de angústia, fala de momentos de tristeza, mas eu vejo 2 histórias aqui no texto, 2 histórias envolvendo os personagens, mas com 2 caminhos completamente diferentes. Ou seja, no texto eu tenho a história de Jesus e eu tenho a história dos discípulos. Amém? Vamos repetir isso? A história de Jesus e a história dos discípulos. Ou seja, tem a experiência de Jesus e tem a experiência dos discípulos. Tem 2 vertentes. Eu não sei se o tempo vai me permitir, e eu quero começar compartilhando com os irmãos sobre a perspectiva do lado de Jesus, aquilo que aconteceu com o nosso mestre, aquilo que aconteceu com o nosso Senhor, e pegar aquilo que aconteceu com ele e colocar um pouco disso nas nossas vidas. E o texto vai trabalhar um dia de agonia, um dia de angústia, um dia de tristeza. Quem já ficou angustiado aqui? Uau, todos nós. Eu nem deixei você levantar a mão, porque eu já sei que você já ficou agoniado alguma vez na vida. E talvez você venha aqui nesse culto com esse semblante descaído, não é porque o seu dia de trabalho foi cansativo ou estressante, é porque na verdade você está vivendo uma grande angústia, uma grande tristeza, grandes portas fechadas estão batendo sobre a sua vida. E o texto fala dos sentimentos de Jesus como sentimentos de grande angústia, de grande tristeza, de grande abatimento emocional, de grande desespero de alma. Aí você fica pensando assim: Jesus sentiu isso? Ele que era o Filho do Altíssimo, ele que estava próximo de Deus, ele sentiu angústia, ele chorou, sim, mas ele chorou, ele sentiu dores, ele sentiu tristeza, ele sentiu muitas amarguras. E isso então é para nós pensarmos que nós, quando vivemos essas crises todas, existem algo que nós podemos fazer. O que podemos fazer? Podemos fazer o que Jesus fez. Podemos fazer o que ele fez, ou seja, podemos repetir o que ele fez. Você sabe por quê? Porque ele mesmo disse que no mundo terias o quê? Muitas bênçãos, aflições. Bênçãos de aflições. Teriam dificuldades e problemas. Jesus nos garantiu isso para nós, claro que garantiu. E ele enfrentou isso? Sim, ele enfrentou isso. Hebreus capítulo 5 diz que ele viveu tudo isso para poder se compadecer de nós, coisa linda. E ele entende quando você chora. E aí ele olha para você: filho, eu já vivi isso aí, eu estou entendendo a sua dor. Eu não estou desmerecendo o que você vive, não. Eu já vivi isso, mas eu vou te consolar. Aleluia. Agora, entenda uma coisa: se Jesus viveu, como que Jesus viveu? Como é que ele encarou o seu dia mal? Como é que ele encarou o seu dia de angústia? E é dentro desses aspectos que eu queria falar com vocês, que aquilo que ele fez, nós podemos fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. O primeiro elemento que eu quero deixar para vocês é que Jesus, no seu dia mal, ele não mudou o seu hábito. Ele não criou um hábito novo. Nós mudamos os nossos hábitos, né? Nós mudamos a nossa rotina de vida, nós mudamos a forma como nós encaramos a realidade. Aqueles que são crentes, eles acabam orando um bocadinho mais, não é assim? Quando você está lá desesperado, com a corda no pescoço, as portas fechou, o desespero bateu, agora você tem que ir para a igreja orar. Aí você faz campanha de oração, aí você vira o crente 6 horas, né? 6 horas por mim. 6 horas.
E você transforma, porque você mudou o seu hábito, porque a crise bateu, a angústia bateu, e se você é um pouquinho espiritual, você muda o seu hábito que estava meio parado e fica mais espiritual. É isso que acontece, nós mudamos o nosso hábito, mas o nosso Jesus, aleluia, ele não mudou o seu hábito. Olha o versículo de número 39, saindo, foi como de costume, para onde, irmãos? O Monte das Oliveiras. Aleluia, ele foi como de costume, ele foi como ele sempre ia, como sempre fazia. Ele tinha o hábito de ir para o monte. O monte para ele era o quê? O monte para ele não era um descanso, o monte para ele não era uma rotina, o monte para ele era um lugar de buscar a presença de Deus. Ele tinha um lugar de se refugiar no Senhor. Eu quero dizer isso para a sua vida, você tem que criar hábitos. E quando nós falamos de hábitos, tem muitos hábitos, né? A gente fala de hábitos de saúde, hábitos de saúde alimentar, hábitos de ginásticas. Meu cunhado fica insistindo comigo para me beber 1,5 litro de água todos os dias, é verdade. 2 já aumentou, minha cunhada já multiplicou, meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço, né? Mas isso são, na verdade, o que, irmãos? Bons hábitos. Implicância. Bons hábitos. São muitos bons hábitos. Você bebe água, você nutre o seu corpo. Você tem bons hábitos alimentares. Não parece que eu tenho. Deixa eu fechar. Bons hábitos alimentares. Nós falamos de hábitos que são bons para as nossas vidas, sim ou não? Claro que são. Nós temos bons hábitos a níveis de compromisso, hábitos de acordar cedo para fazer com que os nossos compromissos tenham os seus horários cumpridos, nas devidas funções que fomos ordenados a serem feitas, não é assim? E tudo isso gera em nós uma qualidade melhor de vida. Quando você é um funcionário, você tem um bom hábito de você chegar no horário, de ser respeitável, de ter compromisso, tudo isso gera para você resultados positivos, amém? Amém. Glória a Deus. Agora, Jesus, ele tinha bons hábitos. Quais eram os bons hábitos de Jesus? Ele orava. Ele ia para o Monte das Oliveiras orar. E o texto fala como era de costume. Deixa eu lhe dizer uma coisa historicamente. Aquele dia, aquela noite, se transformou em noite. Aquele dia que se transformou em noite era o último dia de Jesus, quando ele estava com seus discípulos. E ele celebrou uma das coisas mais lindas e gloriosas que ele podia ter feito, que foi a Santa Ceia, porque foi ali que ele lançou o pacto. Queridos, eu fico arrepiado disso, porque ele lançou o pacto, ele lançou profeticamente, ele falou assim: olha, eu vou deixar aqui o modelo, o exemplo. Ele poderia ter feito isso depois da ressurreição, os discípulos talvez entenderiam até um pouco melhor, mas ele lança antes, ele celebra antes, ele come antes, para que fosse revelado o traidor, para que fosse revelado aquele que ia trair, aquele que ia enganar, para cumprir as escrituras. Aquele dia era um dia festivo, era um dia de Páscoa, ainda que se remetia ao lembrar da saída da escravidão do Egito. Era um dia onde que as pessoas estavam juntas, eles estavam juntos, mas aquele dia era o dia da angústia de Jesus. Eu entendo quando você vem num culto de celebração e ainda assim você sai daqui angustiado. Eu entendo isso, porque Jesus viveu isso, amém? Mas ele não mudou o hábito dele. Quando bateu a angústia, ele tinha um hábito. Qual que era o hábito dele? Buscar a presença do Altíssimo. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Crie bons hábitos. Aleluia. Segunda coisa que eu quero deixar sobre Jesus é que Jesus, ele não entrou em algo que também nós temos o costume de fazer, que é isolamento. Quem gosta de se isolar quando tem crise? Acho que a maioria, né? Não é verdade? Você não quer falar com ninguém, você não atende o telemóvel, você tranca no quarto, né? Tem gente que coloca lá um fone de ouvido, ouve música o dia inteiro. Outros já se trancam, não querem ouvir ninguém, acorda de mau humor, não fala bom dia para a mulher, não fala bom dia para o marido, é um poço de sei lá o quê, e ele não consegue ter relacionamento. Desculpa lá, eu não estou bem, né? A pessoa se isola. Não é assim, irmão? Sim ou não? Cadê o povo de Deus aqui? Amém. Quando está aquele dia mal lá, tribulado, irmão, como é que é seu hábito lá? Como é que é a sua atitude? Se isola, não quer falar com ninguém, é mal educado, se torna sem educação, e depois dá uma justificativa para todas as barbarices e barbaridades e coisas de baixo escalão que foram ditas em desculpa de dizer que estava mal, que estava ruim, que estava doente, porque
inflamou a unha do dedão, e aí você fala, desculpa lá, eu falei isso porque eu estava muito nervoso, como se tivesse como justificar essa mazela humana, e não justifica não. E aí o camarada se isola, se tranca fio, não quer saber do mundo não, e tchau e bênção. Agora, o que eu acho lindo de Jesus, porque Ele é o nosso grande modelo, é o nosso Senhor, Ele não se isola. Como é que você sabe disso? Olha, é o texto. Eu falei que o Pedro, o Tiago e o João estavam com ele. Mas olha o que diz o texto, versículo 39, saindo como de costume para o Monte das Oliveiras, e o quê? E os discípulos o seguiram. Quem estava do lado de Jesus, irmãos? Discípulos. Olha, se fosse eu, discípulo, vai dormir, meu filho. Some, me deixa em paz. Deixa eu pensar. Deixa eu orar sozinho. Sai para lá. Eu não quero falar com ninguém hoje. Ele poderia ter se isolado. Mas ele permitiu que os seus discípulos o seguissem. E Jesus até naquele momento estava ensinando para os seus discípulos, porque o versículo 40 vai falar de elementos que é a segunda história, e eu não vou entrar nela, mas só vou citar, é que chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai para que não entreis em tentação, ou seja, ele chama os seus discípulos, olha comigo aqui, e vigia e busca a presença do Senhor, para que vocês não sejam tentados, vão buscar o Senhor. Então, queridos, entenda uma coisa, você tem que ter hábitos se você ainda não tem, amém? E você não pode cair no estrocismo e no isolamento. Os irmãos estão entendendo? Amém. A pior coisa que você pode fazer é se isolar. A pior coisa, o pior elemento que você pode carregar para resolver problema de angústia é isolamento. Você precisa estar em comunidade, você precisa estar em comunhão, você precisa estar com os irmãos, você precisa compartilhar a sua dor. A palavra de Deus fala isso o tempo todo, irmãos. A palavra de Deus fala que você precisa realmente de alguém para que você possa ali confiar e desabafar a sua dor, os seus sentimentos, e orem juntos para serem curados, para serem restaurados, para serem transformados. Mas não se isole. Não se isole, não se tranca-fie, não acha que o mundo gira em torno do seu umbigo. Não se isole, estejam em comunhão, estejam juntos, estejam ligados. Você com certeza não vai estar ligado com o mundo inteiro, mas você vai estar conectado com um, com dois, com no máximo 3 ali, e você vai ser recebido, e você vai ter palavra de vitória sobre a sua vida. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Terceiro elemento que eu quero colocar para você, aleluias, é aquilo que Jesus faz. Nós sabemos que Jesus, ele ora, ele foi para o Monte das Oliveiras para orar. Mas qual era a natureza da oração? Ou seja, estou para baixo, estou derrubado, estou angustiado, mas o que eu oro? O que eu peço? Quais que são os elementos que eu compartilho com Deus dos meus sentimentos? E aquilo que eu falei para os irmãos dessa semana, eu fiz justamente isso. Eu saí daqui no momento de oração, e cheguei em casa e ainda senti a necessidade de extravasar com Ele, dizer, Senhor, está doendo, Senhor, está machucando, Senhor, está latejando. O que eu faço? E aí Jesus, ele faz isso. Ele ora, mas ele ora de um jeito que nós precisamos aprender a orar. Talvez você já ouviu, talvez você já leu esse texto, talvez você já meditou nesse texto, talvez você já ouviu uma pregação sobre esse texto, quando Jesus ele fala assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O cálice aqui é aquilo que ele beberia, no sentido figurado, que era a experiência da morte que viria sobre ele. E não era só a experiência da morte, era a experiência da morte, a experiência da rejeição de Deus, porque ele se sente abandonado e rejeitado pelo próprio Deus, porque todos os pecados da humanidade caem sobre ele, então ele se sente inútil, ele se sente ninguém, ele se sente sozinho, e ele nunca tinha vivido a experiência de estar sozinho. E são muitos ataques, existem um ataque espiritual fortíssimo que está vindo sobre a vida dele, existe o espírito da traição, existe o espírito satânico que vem para roubar a sua paz e a sua alegria, existe diabos e demônios rindo e achando que ali seria realmente o triunfo dele sobre Cristo, e tudo isso cai sobre Jesus e sobre os seus sentimentos, e ele faz um tipo de oração que é para nós um modelo. Olha a Bíblia, olha o texto. E ele se afastou por sua vez e ajoelhava, orava, Pai, se queres, passa de mim este
cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim essa angústia. Versículo 44, que ele estava em agonia, orava mais intensamente. Ele estava como, irmãos? Agoniado. Eu quero te dizer uma coisa: se você entrar em espírito de agonia, você precisa orar. E o que você vai orar? Pai, afasta de mim este cálice. Afasta de mim essa agonia, afasta de mim essa dor, afasta de mim essa falta de norte, afasta de mim essa falta de direção, afasta de mim essa angústia, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse trauma, afasta de mim esse sentimento, afasta de mim, tira de mim. E ele fala algo mais para Deus, ele fala: Senhor, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade, porque existe um elemento diferente aqui, é que Jesus viveria esse problema, porque esse problema fazia parte da sua história de vida, para cumprir aquilo que era o propósito de Deus para ele, que era vir e sofrer, e morrer, e ressuscitar. Mas tinha o processo, a vitória estava garantida, mas havia o processo da dor, o processo da perda, o processo da angústia, havia o processo do mal, e Deus estava dizendo para ele, e ele sabe disso, e por isso ele pede para afastar isso dele, e ele fala: mas faça a tua vontade. Eu sei que por padrão religioso, nós aprendemos rapidamente essas frases: seja feita a vontade de Deus, não é assim? Por padrão religioso nós aprendemos isso. Se Deus quiser. Aí outros mais engraçadinhos falam assim: mas ele há de querer. Não, ele há de querer. Ele quer. Nós falamos assim: faça a tua vontade, mas nós não aceitamos a tua vontade. Você sabe por quê? É aquilo que eu compartilhei antes da mensagem, que se Deus tem o melhor para nós, por que vamos brigar contra a vontade dele, irmãos? Fala para mim. Se o melhor de Deus, olha, aliás, se aquilo que Deus planejou para nós, a palavra de Deus que diz tudo que Deus faz é perfeito, vem lá do alto, todas as coisas boas vêm lá do alto, não pode ter variação sobre mudança, é perfeito, é lindo, é belo, é agradável, tudo de Deus é assim. E aí Deus, ele quer compartilhar essa experiência dele com você, e aí você fica brigando: Deus, mas eu não quero isso, mas Deus, eu não quero isso, Deus, eu quero aquilo. Larga de ser Zé, meu querido. Desculpa se tem algum Zé. Larga de ser atrofiado. Abre o seu coração. Pai, faça, cumpre em mim a tua vontade. Mas por que Jesus sabia que Deus não ia dar aquilo para ele? Claro que sabia. Por que ele orou então? Por que ele orou? Ele sabia que Deus não ia afastar o cálice dele? Claro que ele sabia que Deus não ia afastar. Você acha que depois de tudo, depois de ter nascido num berço humilhante, de ter vindo, de ter ficado 30 anos como marceneiro cortando madeira, de ter ficado 3 anos com aquele discípulo, osso do de roer, aquele discípulo difícil, e aí ele chega do nada e fala assim: Senhor, chega lá, para com isso, me leva para o céu e acaba com esse sofrimento, arruma outro. Afastar o cálice seria isso, irmão. Não cumprir aquilo que ele foi proposto de cumprir. Ele sabia que Deus não ia fazer isso para ele, mas por que ele ora pedindo? Para que ele possa se ajustar à vontade humana com a vontade de Deus. Você sabe por que você tem que orar? Não é para mudar o coração de Deus, não. É para mudar o teu coração. Para mudar a tua vida. Para mudar a tua história. Porque Deus é imutável. Uau! Então eu oro porque eu me vergo e me moldo aquilo que Ele quer para mim. Eu rasgo meu
coração, mas eu falo: Deus, eu quero o que tu queres. Eu não quero o que eu quero o que tu quer. Agora, isso é um padrão, é uma elevação de autoridade e de amadurecimento. Tem coisas que nós pedimos, e tem coisas que eu peço que eu sei que Deus não vai me dar. Mas por que eu peço? Eu peço e eu choro e vou aprendendo, e a Bíblia vai dizendo porque ele aprendeu através do quê? Da obediência. Uau! E se ele teve que aprender através da obediência, quem sou eu? Quem é tu? Santos, agonia, angústia, dor, tristeza. Ore, se vergue, mas diga: Senhor, faça a tua vontade. Por que eu quero a vontade de Deus? Porque ela é boa, perfeita, agradável. Amém. Porque ela é boa, perfeita, agradável. Ela não muda, ela não acaba, ela nos alimenta, ela nos fortalece. Aleluia. Eu queria ter tempo para compartilhar a outra história, que era a história dos discípulos. E talvez a gente deixe a história dos discípulos com uma outra mensagem, que o tempo nos permite, é melhor não corrermos, que tem elementos tão bons para a nossa vida. Então eu quero recapitular com os irmãos. Eu quero que você lembre que você precisa de ter bons hábitos, bons costumes. E o melhor costume que você possa ter, a nível de experiências como essa, é ter o seu lugar de oração. Aí eu te pergunto: você tem o seu lugarzinho de oração? Você tem seu cantinho de oração? Qualquer canto é canto. Eu sei que qualquer canto é canto de se orar. Mas a palavra de Deus nos dá uma instrução que nós precisamos do nosso cantinho de oração. Por quê? Não é místico não, irmãos. É só para que você crie um hábito. Que você crie uma rotina saudável. Aonde você lê a Bíblia? Eu leio no comboio. É interessante. Mas deixa eu te dar uma notícia. Você não vai crescer muito lendo a Bíblia no comboio. Aí você pode dizer assim: pastor, que é isso? Então não é para mim ler mais a Bíblia no comboio. Não é disse isso. Pode ler a Bíblia o que você quiser no comboio. No autocarro, a pé, pode ouvi-la. Só que eu quero que você adquire um hábito de estar em comunhão com Ele. Não tem como você estar no comboio e entrar nos mistérios de Deus, não, irmão. Né? Ainda que alguns entrem. E quando eu falo mistério de Deus, é se derramar, se entregar e aprender e degustar aquela palavra. Separe um tempinho na tua casa. Crie um hábito. Separe um momento. Tenha um lugar de ligação. Jesus, ele ensina isso: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Por que Jesus falou do elemento de entrar no quarto? Ele fala do elemento de entrar no quarto para que você não faça aquelas orações somente para ser vistas diante das pessoas e realmente ganhar os elogios, para dizer: olha ali uma pessoa que ora tanto. Mas existe um outro elemento, que é o elemento da intimidade com Deus. É o elemento que você, como não tem que mostrar nada para ninguém, você cresce na maturidade, na experiência com Ele. Coisa linda. Senão ele podia estar dizendo o seguinte: ore na sinagoga, ore no templo, gaste tempo lá orando no templo. Ele não fala nada disso. E o monte aqui, o elemento monte, é o seu elemento de reclusão, é o seu elemento de ficar sozinho. Então tenha um bom hábito. E qual que seja o bom hábito? O seu hábito de buscar o Senhor. Segundo, você já sabe, não se isole. Não entre no ostracismo, não entre no seu isolamento, não seja uma ostra. Né? A gente fala ostracismo. Ostracismo, obrigado, estratégia de Deus. É justamente, assim, adentrar naquele casulinho e ficar assim, isolado, quietinho. Faça isso não. Se expanda. Aleluia. Esteja junto com pessoas. Esteja na companhia de gente. Amém? E saiba o que você ora, o que você pede. Aleluia. Saiba o que você pede, saiba o que você ora. Quer ver uma coisa? E termino agora. O que Jesus tinha pedido? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas o lugar que Jesus estava, como era o seu lugar de costume, de hábito, ele sabia por revelação que aquele lugar seria
palco da sua prisão. Os irmãos entenderam? Você sabe por quê? É porque depois de algumas horas, depois de alguns minutos desse tempo de oração, Judas, que estava traindo Jesus, estaria chegando com um grupo de soldados do Sinédrio para prender Jesus. Jesus sabia que ele ia ser preso naquela noite. Ou você acha que ele não sabia? Você acha que ele foi pego de surpresa? Oh, soldadinhos, vocês estão aqui. Não. O próprio Jesus, ele vai dizer para os seus discípulos: chega de orar, vamos embora. Chega de dormir, vamos embora. Chegou a hora. E aí passa um bocadinho de tempo, vemos Judas traidor com um picão desse tamanho e dá um beijo em Jesus. Agora veja bem, Jesus ele havia pedido para afastar o cálice, mas ele continuou no mesmo. Você sabe o que os textos vão dizer para frente? Que Judas, sabendo onde era o costume de Jesus orar, foi ter naquele lugar. Ou seja, Judas sabia, porque era o costume de Jesus estar ali. Jesus naquela noite podia ter mudado o seu hábito. Ele poderia ter evitado a sua prisão, como ele evitou tantas e tantas vezes. Por vezes queriam apedrejar Jesus, ele não é tempo. Queriam prender Jesus, ele não é tempo. Queriam levar Jesus para o Sinédrio, ele não é tempo. E naquela noite, por que ele não fugiu? Porque ele falou algo. Ele orou algo. Faça a tua vontade. Eu não sei como colocar isso na sua cabeça. Não sei. Espero que o Espírito Santo te ajude a entender isso. Quando você se submeter à vontade de Deus, não haja, não faça fora daquilo que é o propósito de Deus. Só um exemplo muito simples. Alguém fala assim: é da vontade de Deus eu pegar aquele emprego. É da vontade de Deus eu pegar aquele emprego. E aí passa 2, 3 dias, aparece um outro emprego, um pouco melhor. Vai ganhar o dobro. Glória a Deus. Deus, o Senhor estava completamente enganado. O Senhor está ridiculamente enganado. Aí, como você não vai ser bobo de falar isso, você vai falar: nossa, eu achava que era da vontade de Deus. Besteira minha, né? Precipitação. E Jesus ele ficou no mesmo lugar, falou assim: Pai, faça a tua vontade. Se Deus queria um outro desfecho para aquela história, não seria Ele que estaria mudando as circunstâncias, teria que ser o próprio Deus. Aleluia, Jesus. Você não precisa mudar aquilo que você acha que precisa ser mudado para cumprir aquilo que você acha que tem que ser cumprido, que é a vontade de Deus. Eu não sei como colocar isso na sua cabeça. Espero que você tenha compreendido. Quando você ouvir e saber a direção de Deus, não haja nas suas emoções. Não haja, não faça fora do seu hábito, fora do seu programa, para dar aquela velha frase, ajudinha para Deus. Não faça isso. Você vai se lamentar, você vai frustrar, você vai se envergonhar, você vai se entristecer. Amém? Vamos nos colocar em pé. Espero que você tenha se identificado. Em nome de Jesus, eu queria que os diáconos trouxessem a mesa. Hoje que nós vamos estar colocando os objetos, eu queria pedir que os irmãos que são do grupo de louvor que viessem aqui à frente. Pergunta para o seu irmão assim: qual é o seu hábito? Qual que é seu hábito? O que é uma coisa que você faz diariamente, além de comer muito? Qual que é o seu hábito? Qual que é a sua forma? Qual que é a sua conduta? Outra pergunta que eu queria que você fizesse aí para o seu irmão, pergunta assim: quem é você? Pergunta para ele: quem é você? Quem é você? Quem é você? Você sabe quem é você?
Começa a descrever aí no seu coração quem é você. Você é uma pessoa segura. Você é uma pessoa de fé. Sou eu. Né? Não. Você é uma pessoa de autoestima. É só não. Você é uma pessoa triste. Ah, glória a Deus. Você é quem? Eu sou eu. Como é que você se enxerga? Eu sou eu. Você se enxerga linda? Lindo? Lindo, maravilhoso. Você se enxerga realizado? Realizada? Sim, em Jesus. Como é que você se vê? Você se vê como uma morta ou um morto vivo? Aí só pegou pra Quem você é? Quem você é? Eu sou o Manuelito. Você é um infeliz? Uma derrotada, um derrotado? Quem é você? Ah, eu sou... Eu sou o que sou. Não. Ah, eu não tenho uma imagem da minha vida, não tenho uma imagem do que eu sou. Coitado de você. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim como você pensa, assim é. Assim como você pensa, assim como você cria a imagem de você é. Eu já falei isso aqui na igreja. Os irmãos que têm os seus pertences, podem trazer a mesa. Eu já falei isso aqui para os irmãos. Se eu te conhecesse hoje e você se mostrasse uma pessoa assim, elegante, educada, o mundo chamaria de alto astral. Eu poderia ter uma imagem de você o seguinte: essa pessoa é muito determinada, essa pessoa ela é muito garantida. Mas você sabe que tem pessoas que você perde completamente o brilho depois que ela abre a boca? Fede a boca dela. Não é por causa do barco, não, irmão. Ela derruba a Tem gente. gente que vem aqui na igreja e vem aqui pela primeira vez, segunda vez, e eu vejo assim: nossa, que crente, que mulher de Deus, que homem de Deus. Aí eu vou conversar com a pessoa. Eu falei: não é possível, gente. Me vendeu uma aparência tão positiva, mas na hora que abriu a boca é só derrota, é só lamento, é só dor. Meu Deus do céu. Não é dores que nós sentimos, é aquela vida amarrada. Mas em compensação, a cada 10 pessoas eu encontro uma que é assim: uau, valeu a pena ter conhecido essa vida. Pena que o índice é tão baixo. Mas eu te pergunto: quem é você? Aleluia. Deixa eu chamar aqui os presbíteros. Na raspadinha. Nós vamos orar. Queridos, tem pessoas, tem representações e tem fotografias aqui. Eu quero que você entenda isso. Que nesse momento essas pessoas estão vivendo um verdadeiro inferno. Estão vivendo um verdadeiro inferno. Você consegue compreender isso? Tem fotografias aqui de parentes, de pessoas que existem. Eu não sei se você acredita nisso, eu acredito. Você acredita em espírito que provoca divórcio? Eu acredito. Espírito que provoca enfermidades. Nem toda enfermidade é do diabo, mas existem muitas enfermidades que são espirituais. É verdade. E tem fotografias de pessoas aqui que estão vivendo isso. É verdade. Estão vivendo uma angústia, estão vivendo um dia após o outro, porque tem medo de tirar a sua vida. E aí, como tem medo de tirar a sua vida, elas vivem, é o que nós chamamos aos trancos e barrancos, destroçadas. Mas eu também acredito em algo. Eu acredito que o poder da oração pode mudar essas vidas. Aleluia. Eu acredito na intercessão de pessoas aqui. Eu acredito que Deus, Ele nos escuta.
Eu acredito que a gente pode pedir agora: Pai, livra-nos desse cálice. Livra essas vidas aqui desse cálice de angústia. Amém, queridos? Vocês acreditam nisso? Amém. Vocês acreditam que a oração que você vai fazer agora pode libertar o seu pai? Aleluia. Pode libertar a sua mãe? Aleluia. Em nome de Jesus. Pai Santo, nós queremos colocar agora diante do Senhor. Ó Deus, primeiramente, Senhor Jesus, essa igreja que está aqui me ouvindo, que me ouviu, falar sobre a tua agonia. E o Senhor foi tão agoniado, tão maltratado, tão angustiado, que o Senhor transpirou gotas de sangue. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha afastar o cálice de dor que esses irmãos que estão aqui nessa nave, que estão sentindo agora, essa angústia que eles estão vivendo. Deus, a resposta está diante dos seus olhos, mas eles ainda continuam angustiados. Ó Pai, eu sei o que é viver assim. Eu te peço agora no nome de Jesus, ó Pai, vai tirando essa dor, vai tirando, Senhor, ó Pai, essa aflição, vai tirando, Senhor Jesus, esse trauma, vai tirando, Senhor, essa angústia, ó Deus, porque eles não estão sozinhos, eles não estão desamparados. O Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu quero apresentar, Senhor, essas pessoas aqui, essas chaves de portas de casa, que estão ficando, Senhor, ó Pai, endividadas, que estão ficando comprometidas. Existem pessoas aqui, ó Deus, com cancro, e eu te peço, meu Deus, que o Senhor cura o cancro, que o Senhor cura, Senhor, a sida, cura, Senhor Jesus, ó Pai, as enfermidades do corpo, cura, Senhor Jesus, ó Pai, liberta, Senhor, ó Pai, de doenças mentais, de doenças emocionais, de doenças psicossomáticas, de doenças, ó Deus, que adentrou na casa deles, e ó Deus, estão prendendo, Pai, no nome de Jesus, falta de inteligência, ó Deus, mentalidade bloqueada, em nome de Jesus, ó Pai, cura agora, em nome de Jesus, bloqueios emocionais sejam quebrados em nome de Jesus, bloqueios sentimentais sejam libertos em nome de Jesus. Famílias que estão debaixo do poder da invocação de demônios, em nome de Jesus, aqui nós não cobramos, Pai, porque o Senhor nos deu de graça, e de graça nós repartimos, porque a salvação, a libertação é de graça, mas aquilo que foi pago na encruzilhada, que foi pago no terreno, ó Deus, nós quebramos agora e colocamos um preço mais excelente, que é o sangue de Jesus. Aleluia! O sangue de Jesus tem um preço de resgatar uma alma, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ó Deus, liberta! Liberta crentes, ó Deus, que estão entrevados, crentes, ó Deus, que estão vivendo compromissos, ó Deus, ilícitos. Liberta, Senhor Jesus, liberta do mal, liberta, Senhor Jesus, do mal-estar, liberta, Senhor Jesus, daquilo que não pertence ao Senhor, liberta, em nome de Jesus, liberta, Senhor Jesus, ó Deus, a vida das pessoas que não tiveram, ó Pai, a fé de colocar nada aqui, mas tem a fé de acreditar que o Senhor pode libertar-nos, liberta-nos, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, liberta-nos. Pai, tem casamentos aqui que estão destruídos, eu te peço, Pai, agora no nome de Jesus, existem sonhos, ó Deus, que precisam ser concretizados, mas que precisam de uma porta de abertura de trabalho, de emprego. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, muda a história do teu povo, em nome de Jesus. A doença na mente, casamentos famintos, as imagens detorcidas e deturpadas, em nome de Jesus, de graça, para a tua honra e a tua glória. Vamos cantar aqui juntos com a igreja, vamos celebrar o Senhor, vamos agradecer a Ele, vamos declarar nossa fé, nossa vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Ouvemos em nome de Jesus. Aleluia. É ti honra, eu creio nisso.
Senhor, por esse culto, por essa mensagem, por essa palavra. Senhor, que ela seja, Senhor, ó Pai, ao que vem nos guiar essa semana, nossa vida. Nós possamos, ó Deus, adquirir hábitos que vão nos identificar, que possamos, ó Deus, nunca se isolar, possamos, ó Deus, ter alguém para abrir o coração, e que possamos, ó Deus, saber que podemos dizer para Ti: está doendo, e afasta de nós as nossas angústias. Pai, eu quero Te agradecer pela vida do Josiel, pela vida da Andréia, que estão completando 16 anos de casado. Aleluia. Senhor, ó Pai, uma vitória, Senhor, ó Pai, o casamento dos Teus filhos, porque literalmente o Senhor restaurou a sorte dessa família. Aleluia. E essa família agora tem a marca da promessa, tem a marca da restauração, e eles vão continuar sendo testemunhas vivas do Teu poder e da Tua unidade. Por isso eu clamo que o Senhor cumpra cada promessa feita na vida deles, aos chamados ministeriais, aos chamados eclesiásticos no coração de cada um, ao que eles têm desempenhado na Tua casa, mas que o Senhor possa completar cada dia mais a Tua vontade sobre a vida deles. Ó Deus, que eles possam, Senhor Jesus, ó Pai, não viver angústias, detrimento do seu relacionamento, mas que muito pelo contrário eles possam viver dias em dias felizes e de vitória. Nós agradecemos por essa bênção, nós agradecemos por esse dia, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a doce consolação do Espírito Santo venha ser derramada sobre a igreja. O povo de Jesus diga: amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe.